Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de marketing, a gente fala de empreendedorismo e a gente fala de um ativo muito importante e invisível que gera muitos negócios, gera muita conexão, tá? E gera muitas oportunidades. E eu trouxe uma pessoa maravilhosa para falar sobre ele. Eu estou falando de networking. Essa pessoa, ela é educadora, mentora, palestrante e escritora desse maravilhoso livro aqui, ó. Networking do seu jeito, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Raquel Rodrigues, seja muito bem-vinda, Raquel. Salve, salve! Que alegria estar aqui com vocês, com você, Ricardo, que leitor do livro, né? A gente vem trocando ideias sobre isso, então fico muito contente, né, que a minha mensagem em relação aos relacionamentos profissionais está chegando a mais pessoas e eu espero realmente contribuir para que a gente desmistifique coisas, né, de networking, que a gente conheça as melhores práticas, que a gente possa atuar da nossa melhor forma para realmente fazer com que esses relacionamentos sejam ganha-ganha e tragam muitos resultados. Maravilha, Raquel, um prazer te receber aqui, tá? Só explicando para nossa audiência, a Raquel eu conheci justamente num grupo de empreendedores, que é o grupo formado pelo Leandro Vieira, do administradores.com. Ele formou esse grupo de empreendedores e logo que a Raquel falou, o Leandro falou sobre o seu livro lá, né? Eu falei, cara, eu quero ler. Quero ler, porque até agora a gente vinha com aquelas literaturas mais clássicas sobre networking, né? E aí, para a gente ler qualquer outro autor fora daquilo, a gente precisa de uma boa recomendação e logo tive. E fiquei muito feliz de ler sobre esse livro. A Raquel, Ah, que inclusive, bom. pessoal, desculpa, Raquel, você, inclusive, ela criou o sistema Conexões Verdadeiras. E, Raquel, já queria começar com essa provocação. Na sua opinião, na sua visão, o que é uma conexão verdadeira? Para mim é quando existe, de fato, né, as pessoas se importarem umas com as outras. Isso não tem a ver com o tempo exatamente. Então, muita gente acaba, por exemplo, deixando conexões de lado porque ficam com medo de reconectar, porque faz tempo que eu não falo. Então, quando a gente realmente se importa, a gente cria um laço com base na confiança. Então, uma conexão verdadeira, ela tem como base sólida a confiança. Então, eu sei que eu posso contar com o Ricardo sabe que pode contar comigo, não precisa por exemplo, florear coisas, a gente pode ser direto, a gente pode abrir o coração, a gente pode pedir algo sem julgamento. Então, aí a gente tem uma conexão verdadeira, e tem um sentimento positivo, ainda que essa conexão tenha nascido com, né, um viés mais profissional. Né? Então, Sim. e isso então, pode se tornar uma grande amizade? Pode, mas não necessariamente é obrigatório que você estabeleça, né, esse vínculo tão mais forte, que é importante ter mais proximidade, né, amizade, mas você tem essa sensação boa de que eu posso contar com aquela pessoa. Ela vai me entender, eu não preciso criar nenhum cenário, eu não preciso de toda uma narrativa numa situação realmente de emergência. Então, eu digo que é quando a gente passa, né, de uma rede de contato para uma rede de apoio, e que ela vai ter aí as pessoas certas de acordo com o seu contexto. Então, não estamos falando de quantidade também, a gente está falando daquilo que faz sentido e, claro, né, aquilo que te toca de fato, que você vai querer ajudar a pessoa, sabe? Quando a pessoa bater, te chamar, você dá atenção, e o inverso é verdadeiro, né? Quando você chama a pessoa, rapidamente ela te responde. Para mim, esse é até um termômetro de que a conexão está forte. É quando você manda uma mensagem e tem a resposta rápida, no caso, ou você liga, a pessoa atende, ou você marca e ou você marca e dá tudo certo para o encontro. Então, para mim, esse é o ponto, né? Todo esse mostrar que se importa, que gera essa confiança. Pô, maravilha. Ótima definição, Raquel. E hoje você se enxerga mais, para a gente entender, como facilitadora dessas conexões, como mentora, Eu sou uma educadora, certo? como essência, e aí o meio não importa. Então, se eu hoje eu tenho uma atuação como mentora, tenho uma atuação como facilitadora, palestrante, tenho um curso online, então o meio em si eu vou adaptando ao tipo, né? Então, a minha Aham. mentoria é bem personalizada, com vários pilares, né? Vários testes ali com os profissionais. No curso, o que eu tiver que entregar, então eu me
eu me apresento como uma educadora. Eu ensino, eu educo. Legal. E Raquel, assim, você teria interesse em contar um pouquinho da sua história, que a gente, inclusive, vê aqui no livro você contando, para o pessoal entender toda a sua trajetória até você, de fato, iniciar o Conexões Verdadeiras? E a gente vai Ai, vou ter debatendo que isso. resumir bastante, né? Bom, eu digo assim, que o networking, ele me escolheu nessa trajetória. Eu mesma demorei muitos anos para entender que eu tinha, né, essa facilidade de me conectar com as pessoas, de gerar negócios, mas acho que o ponto central foi o bullying que eu sofri, né, na adolescência ali, na escola. Então eu era, né, de uma família mais classe média baixa, fui para uma escola de mais, como é que eu falava, de mais de ponta onde eu morava, então tinha essa diferença, já tinha uma diferença social muito forte. E aí, como eu entrei na turma, era uma turma que já convivia há muitos anos, né? Eles estavam, desde pequenininhos, eles estudavam juntos. E aí eu entrei, então eu era forasteira, mais pobre, enfim. Só que Gostei ao da mesmo palavra. tempo, como eu gosto, né? Para educar, a gente tem que estudar, né, Ricardo? Aham, com Tem que certeza. estudar. Então, eu sempre fui estudiosa, e aí eu comecei a me despontar pelas notas, pelo tipo de trabalho que eu entregava e tal, e aí, bom, as humilhações eram diárias, diversas, enfim. E nesse momento, que eu me sentia realmente bastante excluída, bastante isolada, e eles faziam conchavo, ainda as poucas pessoas que falavam comigo, eles iam atrás para não falar, sabe, para isolar mesmo. Eu pensei naquele momento que o que importava era eu me conectar com as pessoas certas. Se essas pessoas não me querem, tem gente que quer. Sim. Então, naquele momento, eu me conectei com os professores, com as pessoas mais velhas. Então, eu tenho um carinho e por isso também tenho me dedicado a apoiar pessoas maduras, né, nas suas jornadas, porque eu tenho muita gratidão, né, por esse acolhimento. E aí, alguns professores que eu não contei, né, não falava que estava sofrendo, mas eles me deram muito apoio, me deram abertura. Então, eu sentava na frente do professor, então, tinha professor que eu ia tomar chá na casa para Legal. conversar, para estudar e tal. E aí eu percebi que isso era uma vantagem, que valia a pena seguir nesse caminho, sabe? Mas de uma forma empírica, né? De uma Aham. forma. Então eu consegui passar, né, pelos anos ali. Aí eu fui com o mesmo espírito pro colegial. Aí é a mesma coisa. Então, o primeiro passo foi me conectar com os professores Aham. mais carismáticos, aqueles que eram diferentes de mim, enfim, que tinham uma posição, uma influência maior. E manter amizade, sim, com algumas poucas pessoas, porque eu sou introvertida, né? Apesar de você não acreditar. Inclusive, Então, eu vou dizer. não, e depois eu quero até que você explique aquela confusão que a gente faz entre ser introvertido e introspectivo. Tá bom. Mas Então, eu você vou dizer pode seguir. assim, essa coisa das conexões começaram nesse momento, tá? Então, ali no colegial, fortaleceu porque eu fiz um colegial técnico e eu já saí com estágio, e assim eu fui agindo. E o meu networking começou mesmo no meu primeiro trabalho grande, né? Eu Hum. sou da área de comunicação, fui trabalhar numa agência, por objetivos meramente financeiros. Eu não era assim, estou ligada nas pessoas, eu queria dinheiro. Aham. Então você fala assim, tem uma história. Eu falei, eu queria dinheiro, tinha uma chance de conseguir mais dinheiro na empresa que eu trabalhava. E aí eu falei, bom, o que eu preciso fazer para ganhar esse dinheiro? Eu era designer júnior lá, né? Aham. Então, e aí eu trabalhava numa equipe que tinha um atendimento, uma diretora de arte, e a gente tinha lá, se a equipe batesse meta, a gente ganhava até 30% a mais no salário. Bacana. Então, Bela meu meta. foco analítico e tipo, quero dinheiro, Aham. foi tentar analisar o nosso cenário, analisar a empresa e ver pontos, né, onde eu poderia me desafiar, inclusive, para a gente bater essa meta e eu ter esse dinheiro todo mês. Então, ali eu percebi que a pessoa de atendimento, ela não era formada na área, então ela era uma ótima leve trás, mas ela não ia além disso. A diretora de arte era mais antissocial que eu, mas é minha amiga até hoje, super amiga.
E aí eu falei, bom, uma coisa que eu sou boa é, eu sei de design, né? Eu sei o trabalho. Então eu fiz uma proposta para elas que foi, deixa eu cuido dos clientes e vocês vendem. Você vende, você cria, tipo, Legal. você apresenta, eu te mudo de todas as informações. Mas o dia a dia com o cliente, que toma bastante tempo, eu faço. Eu ligo, eu peço material, eu mando prova, eu faço as alterações e tal. E assim fomos, deu super certo. Todo mês eu batia Pô, legal. e eu tinha dinheiro. E aí um cliente da equipe chegou no dono da agência e contou para ele o que eu estava fazendo, que a gente tinha. Aí eu consegui muita proximidade com os clientes. Aí os clientes só queriam falar comigo, porque eu que atendi. E aí uma parte da introversão é a empatia, né? Então, Sim. quando eu falava com o cliente e eles reclamavam de qualquer coisa, eu ouvia, eu dava uma opinião, eu dava uma ajuda, eu sugeria um trabalho diferente, uma peça a mais, e aí vendia mais. Então, isso fez com que eles confiassem em mim, justamente porque eu me importava, né? Então, Exatamente. o meu foco era dinheiro, mas não é que eu não me importasse. E aí começou esse. E aí um cliente foi no dono e falou isso, e aí o dono me fez a proposta de ser atendimento, né? De me promover. Aham. E aí, depois disso, eu virei gerente geral desse escritório aos Legal. 26 anos, 26 com anos. aos 26. Tudo isso era. Não tinha nem me formado. E aí foi muito por conta do relacionamento. Uma das coisas do networking, né, quando você trabalha Hum. da sua melhor forma, é acesso. E uma das coisas que aconteceu comigo, Ricardo, foi justamente ter acesso a oportunidades e cenários que outras pessoas não teriam, que não estavam abertos. Por exemplo, reunião de board do Albert Einstein, com o presidente, os conselheiros, Uhum. falando sobre as ações. É, também de uma grande seguradora multinacional, eu ia lá só de ouvinte. No fundo, era tipo assim, deixa ela ouvir, porque ela vai criar o material. Mas eu era chamada para eventos que não tinha nada a ver com a minha área, mas o pessoal gostava, não, vem aqui. Então, eu tinha acesso VIP. E isso foi me fortalecendo muito, assim, no trato com as pessoas, no respeito, né, com os processos e no aprendizado absurdo. Então, eu comecei a entender de vários negócios e ter esse trânsito entre profissionais de diversos níveis, enfim. E isso foi muito enriquecedor para mim, né, do networking. E Ba- aí, depois disso, né, eu decidi ter uma agência, né, que eu já tinha aprendido bastante, recebi proposta para ser sócia dessa agência, mas eu falei, Agência não, quero de comunicação também. de comunicação, de designer. Aí eu conheci o meu ex-sócio numa outra oportunidade que eu tive, a gente deu certo, a gente abriu a agência em 2007. E aí, em 2008, veio a crise, né? Eu Veio lembro. uma crise, né? Não sei se as Subprime, pessoas né? lembram. Não, vocês procurem aí, crise 2008. E a gente, naquele momento, a gente tinha muitos clientes, bastante mesmo, uma carteira bem robusta, mas de clientes que eram multinacionais. E eu fiquei sem dinheiro naquele momento. Oi? Não, não, desculpa. Não Ele pensei falou que que você ia tinha falar. mutado Bom, aqui. a gente ficou sem dinheiro porque eles pararam de pagar, porque a Aham. crise, né, nos Estados Unidos também, então eles pararam de pagar e eu fiquei sem dinheiro. E aí, entre fechar a agência e ver possibilidades, a gente descobriu um grupo de networking, né, que é hoje acho que é a maior organização mundial. E falei, beleza, vamos lá, vamos, vamos ver no que vai dar. E foi aquela coisa, a gente sentou para ver o processo e na mesa a gente fechou 2 negócios. Aí eu falei, esse negócio aqui funciona, Que né? De legal. grupo de empresário, assim, é legal, né? E foi aí que eu descobri, em 2009, que o que eu trazia comigo chamava networking. Até então, eu não estava procurando um conceito, não queria Aham. saber, eu queria a minha parte, eu queria fazer o meu. E foi bem interessante, foi bem produtivo, porque como eu e meu ex-sócio também tinham essa facilidade, a gente nadou de braçada, fez muito negócio, ajudou muita gente. E aí, em 2010, eu comecei a dar mentorias, porque as pessoas
me procuravam por causa de negócios, né, modelo de negócio, comunicação, e falava de network. Então, como mentor, eu comecei a atuar em 2010. Então, onde que eu cheguei nessa... Foi quando né, eu cheguei nesse momento, e aí em 2012, eu cansei de tudo isso, cansei de ter agência, teve uma situação familiar ali que me fez repensar a vida, né, que foi o falecimento do meu pai. Eu até digo, né, que a morte dele me deu a vida pela segunda vez, porque, sabe, quando você tem aquele baque, você fala, nossa, tá tudo errado, não é essa vida que eu quero levar, Começa a nesse repensar, né? ritmo. E aí eu pedi demissão da agência, fui buscar o que fazer, não sabia o que eu queria atuar. Aí o presidente, né, desse grupo de negócios gostava de mim, me chamou para trabalhar com ele. Aí eu falei, não sei o que eu vou fazer ainda, eu vou lá trabalhar com ele. E aí eu comecei a trabalhar a expansão, né, desses grupos e treinamentos. Então, a minha veia educadora, eu tive bastante espaço para trabalhar. Aí eu fiquei 3 anos, né, nessa posição de diretora e tal. Foi quando eu fiz a minha formação em inteligência emocional, de 2014 para 2015. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Quero ajudar as pessoas a trabalhar suas emoções, porque eu trabalhei em mim, né? Então, Aham. fiquei uma pessoa, né, um pouquinho menos dinheiro e um pouco mais, né, relação ainda. E em 2016 eu abri Conexões Verdadeiras, como uma empresa de treinamentos, né, para empresas, para trabalhar assuntos de emoção. E deu tudo errado, Ricardo, deu tudo Ué, errado. deu tudo errado. Porque quem eram os meus contatos, né? Essa rede que eu tinha construído que Sim. me conhecia de uma certa forma, né? Então as pessoas eram ótimas, muitos almoços, muitos happy hours, muitas reuniões, todo mundo me recebia de braços abertos, e queria saber das novidades, mas ninguém queria saber de inteligência emocional, o pessoal queria saber de networking, Verdade. É que é mais um fácil dos você pilares que vender. eu trago, que é o do posicionamento. Então, né, eu sou uma sagitariana, além de introvertida. Sagitarianos, eles fazem as coisas, né? Eles são realizadores, eles botam uma ideia na cabeça e vão atrás, né? E foi o que eu fiz. Eu esqueci de vários pontos, né, que hoje eu me policio e ensino, né, para os empreendedores, muito dessa parte do posicionamento. Então, eu não construí a minha nova imagem, eu Aham. saí conversando com todo mundo. Então, a imagem que as pessoas tinham de mim era de network. E aí, então, eu fiquei ali 6 meses sem receber dinheiro, sem conseguir vender. Foi quando uma amiga dessa época também me chamou e falou: Não, agora me dá uma mentoria de networking. Aí eu falei: Legal. Mas não sei fazer isso. Não sei nem como que é, porque acho que as pessoas às vezes passam por isso, né? De aquilo que elas fazem com tanta facilidade, elas não dão tanta atenção. Do tipo, isso não. Então, ela reconheceu isso em mim, ela montou a estrutura da mentoria e ela falou Legal. assim, ela estava fazendo uma transição de negócio e ela ia participar do Case, que é o maior evento, né, de startups da América Latina. Então ela ia ter um stand lá e por isso ela ia participar de um jantar com os palestrantes internacionais. E ela queria ajuda para conhecer os palestrantes, para montar a rede dela. Enfim, aí foi quando de fato começou a minha mentoria e o foco mais em networking. E o ponto foi, tá bom, inteligência emocional cabe totalmente nesse processo, que é o que eu trago muito no livro, né? Que ele começa com essa parte do comportamento. Então, vamos, né? A trajetória foi essa. Então, eu completei agora 10 anos de Conexões Verdadeiras. 10 Eu anos abri já. a empresa no Legal. início de janeiro de 2016. Então, estou completando 10 anos. Parabéns. Obrigada. E Raquel, assim, eu Então, noto. Ah, pode tentei falar. ser rápida, mas a história é essa, ligando os pontos, né, de Aham. como as coisas foram se. Então, para mim, hoje é fácil olhar para trás e ver todo esse processo e entender que sim, eu vim construindo uma rede robusta de pessoas diversas e que hoje eu consigo ter esse acesso, né, esses laços, esses vínculos muito positivos. Escutando a sua história, dá pra ver de fato que você foi empurrada para isso, né? Você foi. E Hum, eu acho que quando você fala no seu livro também, você fala muito de maturidade, né? Você acha que uhum. pessoas com mais maturidade, quando você diz maturidade para alcançar o network, você fala mais maturidade de idade ou de inteligência emocional?
De inteligência emocional, de disponibilidade também, Aham, disposição e disponibilidade. Hoje, o meu público maduro são pessoas que, na verdade, negligenciaram a sua rede ao longo do tempo. E aí, pelas situações, né, de mercado de trabalho e tal, elas estão aham, em transição, seja porque estão sendo demitidas, seja porque estão querendo buscar outras alternativas, viver outras experiências, e aí elas acham que estão começando do zero, que elas não conhecem ninguém. Então, eu entro muito nesse momento. Então, a maturidade de idade hoje, para mim, é muito esse desafio, essa fragilidade de rede, ou seja, aham, existe uma rede que foi construída, mas não com essas bases tão sólidas e a pessoa se sente ali envergonhada ou sozinha, solitária, porque não considera nessa rede. aham, Então, o trabalho que eu faço é justamente esse resgate de rede para que a pessoa consiga seguir, entender que ela não está começando do zero, que ela tem pessoas que vão apoiar. Então, fazer esse resgate de uma forma mais natural, né, menos sofrida. Então, é muito da inteligência emocional mesmo, de você estar disposto, porque o networking é, é você trocar informações, né? Que eu uhum, trago no livro também. Então, para você trocar informação, por mais objetivo que você tem que estar aberto. Então, legal, que é o que eu falo do interesse. Você tem que ter interesse, sim, sim. né? Eu estou interessada, eu quero vender, mas eu também quero ouvir a pessoa. Então, você tem que estar com essa agenda, porque as pessoas querem tanto resultado imediato que elas pulam essa construção. Então, elas não marcam essas reuniões, ou marcam reuniões muito curtas, 20 minutinhos a gente resolve, né? Ou já conversa com a pessoa, mas quer encaixar a proposta ali, quer fazer um comercial. Então, precisa ter essa disponibilidade também, né? Esse entendimento que você investindo nessa base, os resultados eles vão vir mais rápido depois. E você Então, fala. quando você está muito imediatista, você queima etapas, não gera confiança e o resultado demora mais. E você fala muito, eu diria que a gente tem dois caminhos de network aqui, tem duas escolas, né? Tem o networking que as pessoas acham que vai acontecer porque entregam um cartão, trocam cartões, vão em alguns eventos, né? Mas no seu livro e sua filosofia eu já vi que é o networking intencional, é o networking direcionado e estruturado, né, Raquel? Sim, estratégico. 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 Então, por mais que eu seja essa pessoa empática e que goste de ouvir as pessoas, eu sempre entendi que o networking é uma ferramenta. Certo. Então, assim, é uma ferramenta. Você escolhe os canais de comunicação, você escolhe, né, como é que você vai, o seu processo comercial, qual vai ser a jornada do seu cliente, o cliente. Então, o networking tem que ser uma escolha consciente como uma ferramenta que vai apoiar a sua atuação, seja ela de carreira, né, no mercado, numa empresa ou num negócio. Então, as pessoas falham porque elas não fazem essa escolha consciente, elas só saem participando de eventos, né, e seguindo dicas genéricas. E aí, por mais que esses jargões existam, né, que não é só troca de cartão, né, que você tem que ser mais interessado que interesseiro, o processo, então, como uma ferramenta, ele tem um processo, ele tem um objetivo, que é, assim, o seu interesse, aí ele vai ter as pessoas, aí vai ter abordagem, então ele é um processo estratégico com foco no resultado, e totalmente metrificável, como eu trago, né, Aham. KPIs e tal. Então, a ideia é essa, né, essa intencionalidade vem dessa consciência, dessa escolha, né, entender, só que onde as pessoas também se perdem, a gente está falando de seres humanos, de comportamento. E ele, né, não é exatas. Sim. Então, eu vou falar com você e você tem um negócio, tem algo que realmente eu quero ter acesso, mas o Ricardo tem sua personalidade, tem o seu ritmo, tem o seu jeito. E se eu não entender isso, eu acabo não criando esse laço, essa confiança. Então, o networking ele é uma grande ferramenta também de desenvolvimento pessoal. Sim. Porque você Concordo. tem que trabalhar algumas habilidades, que é totalmente treinável. Não é nada do outro mundo que fala, eu não nasci para isso. Então, se você vai no networking superficial, do que a pessoa fala, você pode ter retorno? Um pouco, sem dúvida. Ele
Existe esse processo? Existe talvez uma previsibilidade? Nenhuma. Existe esforço? Muito. Então, eu já participei bastante de eventos, então, sei lá, de vários eventos, sempre tinha as mesmas pessoas, sempre as mesmas reclamações, nunca tem resultado, não fecha o negócio, né? E quando você fala de esforço, tem retorno, né? Então, o networking como ferramenta, ele tem ROI, ou Sim. seja, eu vou fazer tais atividades, né, dentro aí do que até eu proponho no livro, vou investir tanto tempo e dinheiro com esse objetivo, então tá bom. O quanto eu alcancei desse objetivo é o ROI. Eu tenho ROI. Nossa, me esforcei demais e não. Nossa, mandei um monte de mensagem, ninguém me respondeu. Né? É um ROI negativo. Tá. O que eu faço com isso? Analiso as minhas mensagens. Elas foram boas? Posso melhorar? Então, é um processo normal. Que, às vezes, ele parece que você está fazendo um processo também de vendas, né? Ou de marketing, Aham. porque são estratégias, né? Você tem estratégia, você tem a tática, depois faz as análises, né? As mudanças necessárias. E se você está querendo fazer para venda, sem dúvida, uma hora o networking tem que virar o processo, né? E ir para vendas. Então, vai ter esse momento de essa sensibilidade ou critérios que você vai estabelecer de em que momento aí eu vou falar do negócio, vou fazer uma oferta direta e coisas do gênero. Então, o networking é ótimo, ajuda a gente a, a fazer mais negócios, mas também ajuda a outros objetivos. Eu, uma vez, Hum. estava em grupo, né, começando esse processo com pessoas, e aí eu perguntei do objetivo, e um senhor chegou para mim e falou, eu queria aprender a andar de bicicleta. Esse é o meu objetivo. Como é que o networking me ajuda? Para agora. Esse tá fácil. Aí eu olhei e Ah, falei que assim, tá bacana. bom, você tem uma família, você tem amigos, você tem profissionais, né, ele trabalhava em gráfica na época. Uhum. Você tem dois caminhos, pessoas próximas. Quem anda de bicicleta que você conhece? Sei lá, quem são essas pessoas? Clientes, pergunte sobre o que você gosta de fazer de hobby, você gosta de bicicleta, sei lá. Você pode perguntar para as pessoas, né, se elas gostam. E aí você pode, né, nesse contexto, pedir ajuda. Ah, eu queria muito, não sei andar. É impressionante como as pessoas gostam de ajudar, quando elas sabem que podem, né? Sim, sim. E quando não tem uma pressão comercial. E aí ele foi atrás disso daí e conseguiu pessoas para ensinar ele a andar de bicicleta. Aprendeu. Aprendeu, Bom, aprendeu, cumpriu o aprendeu. objetivo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. A gente você fala de network com intencionalidade. Como que a pessoa ela vai buscar isso, seguir toda a sua estrutura, buscar isso, sem que ela pareça interesseira, né? Ou tem algum problema ela parecer que interesseiro, interessado? Como é que você julgaria isso? Olha, Ricardo, eu vou falar né, do meu ponto, que é assim, eu sou interesseira. Eu sou interesseira. Eu não vim bater papo com você aqui no podcast sem interesse nenhum. Ah, estava brisando, não tinha outra coisa para fazer. Aí o Ricardo veio, eu falei, nossa, que legal, acho que eu vou lá. A gente está o tempo inteiro falando do meu livro, então temos um interesse aqui. Eu acho que o Mas eu não lance é cheguei o falando objetivo. assim, Ah, mas eu não cheguei falando, nossa, vamos divulgar o meu livro, olha, compre meu sim, livro, ó, né? Você trouxe, né, a pauta, a sugestão, então, sim. O que acontece? Tudo que a gente faz na vida e o mundo, né, ele se moldou com base em interesses. sim. Né? Um gênio, Albert Einstein, ele tinha interesse de criar as teorias dele, não necessariamente impactar o mundo, mas ele tinha interesses. E ele falava com pessoas, e ele apresentava as ideias. Então, eu acho que um primeiro ponto é, você tem interesses claros, e você trazer isso para a mesa não tem problema nenhum. Não é arrogante, não é pedante, não é nada. É assim, são interesses. Eu me incomodo muito quando as pessoas não são diretas. É mesmo. Eu já me incomodo. Quando uma pessoa fala assim, Começa a eu estou rodear, né? interessada em comprar. Dá aquela floreada. Né, quando a pessoa fala assim, Raquel, estou interessada em te apresentar uma proposta. Eu adoro, porque ela está interessada em mim. Ela está interessada em mim.
Ela podia perguntar ela podia chamar várias pessoas, mas quando ela chega e Aham. fala, eu tenho interesse na sua opinião, eu tenho interesse no seu trabalho, eu tenho interesse em que você faça uma palestra, eu adoro, eu Legal. adoro. Então, vamos tirar esse peso, né? Esse peso. Então, quando você, por exemplo, faz tempo que você não fala com uma pessoa e você chega para ela e fala, você quer, por exemplo, falar da sua nova atuação, né? Que é os matures, né? Os maturos já passam por isso. Aham. Você não precisa tirar a parte de deixa eu saber o que você está fazendo também, né? Mas você pode ter uma abordagem muito natural do tipo, olha, tem um tempo que a gente não fala, é, e acredito que você não sabe que eu fiz uma transição de carreira tal, né? Porque ninguém fica lambendo seu feed. Você pode postar, talvez a pessoa não tá. Eu acredito que você não sabe. Poxa, eu vejo que é uma oportunidade de eu te contar essa novidade e de você me trazer também o que você está fazendo, né? Quais são os seus objetivos e a gente vê como a gente se apoia. Tranquilo. A pessoa não tem bola de cristal, não tem bola, não tem como adivinhar. Então, a gente naturalizar que os movimentos que a gente faz, eles, né, como base, têm um interesse. Agora, Sim. é mais você cuidar da forma, do conteúdo, né, de como você vai expressar isso, do que do motivo, Eu né? acho que o E que quando você está falando Ah, de negócios, e você tem, né, essa rede voltada a negócios, poxa, se a pessoa te procura, você vai falar, ai, me procurou porque quer vender? sim. Desculpa. Sim, te procurei porque eu quero te vender. Mas não Então, é a todo eu, custo, eu acho né? que. Deixa eu te Então. apresentar. Eu acho exatamente que existe uma confusão. Ou é 8 ou é 80. Ou a pessoa faz, É, conforme você falou aí, que não te agrada, fica rodeando, né? Ou a pessoa já é interesseira. É meu interesse só e acabou, não vou te dar nada em troca. Então a pessoa não isso. entende que no meio desses extremos existe uma estratégia, né? Que Sim. a gente pode ter interesse, mas a gente tem que ter sensibilidade, inteligência emocional, como você falou, para poder alcançar nossos objetivos através da nossa rede de contatos, né? E o networking, ele funciona muito como filtro, Ricardo. Hum. Então, assim, eu vou apresentar, vou pegar minha rede, as pessoas que me conhecem, para falar da minha nova atuação. Você não sabe o contexto delas. Então, você saber o contexto delas, você já vai conseguindo fazer esse filtro. Ah, realmente, para essa pessoa, o que eu tenho para oferecer vai funcionar. Tem um pezinho numa venda consultiva, vamos dizer assim. Aham. Mas você está ali conversando com a pessoa, entendendo, ela vai trazendo as cargas, né, as situações, os cenários, e aí você vai fazendo vai formulando. Eu já vi e já incentivei, né, muitos mentorados nesse processo a ouve o que as pessoas estão falando, pede feedback, olha, eu estou apresentando dessa forma, o que você acha? Você acha que faz sentido? Você gosta? É uma coisa que aproveita esse momento para crescer o que você tem, sabe? Para você pegar um retorno. Então, numa reunião mais focada no networking, que é essa troca de informação, tanta coisa boa pode acontecer. E você fala assim, tá, eu não vendi para essa pessoa, mas ganhei uma consultoria gratuita, consegui um feedback, fiz uma pesquisa, estou aqui, ó, conversei com 10 pessoas e já tenho o resultado de uma pesquisa. Para as 10 eu fiz a mesma pergunta e eu tenho respostas que vão melhorar a minha abordagem, vão melhorar a minha comunicação, vão melhorar meu pitch de vendas. Então, as pessoas deixam de perceber o quanto de oportunidade tem numa Sim. conversa sincera, onde a gente tira a carga de fazer uma venda e bater uma meta. E um outro ponto que eu acho fantástico é que o networking é esse processo educativo. Quando eu sento para falar, né, para conhecer alguém, explico do meu trabalho, eu estou explicando, estou mostrando, olha, existe essa possibilidade, o networking pode te trazer isso, a mentoria é assim, o curso é assado, o livro, e a pessoa vai fazer o dela. E assim, a gente também é consumidor. Se eu Sim. crio uma relação de confiança e eu tenho uma necessidade, ou sei de alguém que tem uma necessidade, eu posso resolver ali em 5 minutos. E aí eu falo, minha rede é mais rápida que o Google. Porque se eu preciso de uma coisa específica, eu vou nos grupos que eu participo, eu vou em pessoas específicas, e vai me trazer uma resposta mais rápida e mais confiável do que se eu jogasse no Google profissional X em São Paulo. Então, isso é muito importante, né? Isso é como você começou falando, é um ativo valiosíssimo que as pessoas não se dão conta. E quando a gente fala de oportunidade, são coisas que você nem imagina e que você às vezes vai conseguir
gratuitamente. Então, a gente se abrir para o não imaginável, Aham. deixar esse processo acontecer, estar presente, né? A intencionalidade novamente aqui, presente, ouvir com Sim. atenção, é de fato fantástico e te acelera muito bons resultados. E quando a pessoa gosta de você e vira tua fã, ela vai ser sua indicadora. Sim. Ela vai, E, ela sabe, ela sempre vai trazer você nas conversas, sempre vai lembrar de você. Então, ser memorável nesse processo, para mim, é tão ou mais importante do que gerar o resultado em si, né? Você estar na memória das pessoas muda e, muito. e olha só, já que você tocou nesse assunto, você vê uma diferença entre ser lembrado e ser recomendado? Você enxerga uma Para diferença entre mim, isso? não tem como você ser recomendado se você não é lembrado. Assim, a pessoa tem que. Então, por isso que alguns grupos de networking trabalham com reuniões semanais ou reuniões frequentes, para que você tenha uma presença online ou Sim. física, né, constante, para que você esteja, né, pelo menos tendo esse reconhecimento. O que não necessariamente precisa, mas eu recomendo bastante, é você ser gostada. Então, eu não preciso gostar de uma pessoa necessariamente para perceber que ela é muito competente naquilo Uhum. e poder indicá-la com tranquilidade. No entanto, você ser uma pessoa gostável, né? As pessoas gostarem de você, aí ajuda bem mais, né? Então, assim, para você ser recomendado, você tem que estar na memória. Para isso que você tem que buscar seus diferenciais, não se apresentar como todo mundo, ter uma postura autêntica, que é por isso que eu falo no livro, né, que o Aham. network tem que ser feito do seu jeito, é o que dá certo. Então, você ser você, aí você vai criando essa lembrança, né, vai ficando na memória das pessoas, e o seu nome tende a ser o primeiro na hora na hora de uma recomendação. E isso não tem a ver com tempo. Ontem, meu Ah, marido atende um cliente, ele falou assim, Raquel, meu cliente está no processo de venda de empresa e ele precisa de um advogado para analisar o contrato. Você conhece? Falei, claro, claro que eu conheço alguns, né? E aí eu fui, né, pegar na minha agenda e eu acionei um contato que tem pelo menos, sei lá, eu dou parabéns no aniversário todo ano para essa pessoa, mas que a gente não conversa há uns 7 anos para mais. Mas eu tenho ele no meu WhatsApp, por isso que eu falo que o acesso às pessoas é importante, né, numa rede de uhum. contatos. Aí mandei mensagem para ele dessa forma: Oi, fulano, tá tudo bem com você? Tô com essa situação, você atende? Bem Eu não direto. falei, oi, quanto tempo que a gente não se fala, mas você ainda é Anda. advogado. Eu fui direta. Então, ele ficou na minha memória. E eu também tinha conversei recentemente com uma outra profissional que me chamou bastante atenção, porque ela tinha muitos anos como advogada, liderando áreas contratuais em empresas, né, fazendo esse trabalho de análise de contrato dentro de empresas. E ela também me chamou a atenção. E aí eu mandei uma mensagem para ela com a mesma coisa, do tipo, eu lembro que você me contou, é isso mesmo? Então tá bom, tô passando o seu. Aí eu peguei, passei os dois contos. Então, eles ficaram na minha memória. Um que eu conheço há muito tempo e que eu tive muita convivência, né, durante um período, e uma pessoa mais recente, mas o que me chamou, mas eles trouxeram diferenciais, né, para mim. E eu não recomendaria se eu não tivesse essa tranquilidade, essa segurança. E aí, quando eu passei para o meu marido, eu falei, tá aqui esse contato, e eu dei um contexto. Falei, nós convivemos tantos anos, sempre gostei da postura dele e tal. Tá aqui. Essa aqui eu conheci recentemente numa reunião, Hum. mas me chamou a atenção isso, isso e isso. Então, né, não foi só, tipo, tá aqui os contatos. Faz o que você quiser. Eu dou todo um contexto, né, para ficar mais forte. Agora, olha só, eu queria propor uma coisa para o pessoal conseguir entender uma estrutura assim de para criar boas redes de networking, né? E aí no seu Uhum. livro você usa a sigla calma, não é a palavra calma, né? A sigla calma. A gente pode falar de cada um desses aqui rapidinho para o pessoal entender o que significa? Claro, Porque aqui já é uma claro. estrutura para uma boa rede de relacionamentos. Uhum.
ficou muito forte para mim quando eu mudei Ah, aqui para o interior de São Paulo. E eu sempre, embora eu seja uma pessoa muito ativa, eu tenho, né, esse jeito calmo. Eu uhum. sou uma pessoa que transmite calma, eu sei que eu falo baixo às vezes, eu sei que eu tenho esse lado. E aí eu ficava olhando e falava, nossa, mas e também olhando o estresse da cidade, toda essa coisa, né? Eu falei, não, a gente precisa fazer as coisas com mais calma. Aí eu tava escrevendo, aí comecei a escrever o livro e esse negócio da calma, da calma, da. Falei, vamos lá, vamos, o que que eu posso fazer com a calma, né? E trazer para esse contexto de network. Então, a calma, né, o C de consciência, que é essa parte da intencionalidade, do porquê que eu vou, né, por onde eu vou começar, o que que eu estou buscando, e às vezes o que a gente está buscando é uma resposta. Eu não tenho as respostas, mas eu preciso mudar alguma coisa no meu negócio, por exemplo. Sei lá, estou com algum ponto cego, preciso, né, de alguma forma, desvendar isso aqui. Então, eu preciso me melhorar como pessoa, preciso de mais resultado. Enfim, a consciência, ela parte muito de questionamentos. Então, eu vou, com essa consciência que eu vou buscando os caminhos. Pode ser que você já tenha uma clareza, né, no sentido de já sei o que eu quero, mas a consciência é essa decisão, por exemplo, a escolha do networking, então é uma consciência. Depois o A vem da autoimagem, ou seja, quem sou eu? Como é que eu me vejo nesse processo? Que resultados eu já tive? Onde eu falhei? Poderia ter sido melhor? A minha autoimagem mesmo, né? A física, eu estou cuidando de mim, é que eu falo muito de saúde. Eu estou bem, minha pele está boa, meu olho está bom, minhas roupas estão ok, né? Sei lá, estou com o cabelo cortado, uma unha feita, né? De acordo com a personalidade. Isso faz muita diferença. Aliás, eu vi um story seu, se não me engano, de um outro podcast falando sobre isso, né? A gente Sobre trata muito esse assunto da autoimagem, né? Porque assim, eu é, acho que afeta tanto as pessoas com quem a gente está lidando, como afeta a gente mesmo, né? Psicologicamente. Então, se você não fiz a barba, tô mal vestido, você começa a se sentir mal e aquilo não te faz bem, sim, né? A partir do momento que você, não, cara, eu tô bem posicionado aqui, tô bem arrumado pro tipo de circunstância que eu preciso. Você se sente legal. é. É importante Na isso. inteligência emocional, a gente fala muito sobre isso, né? Que é quando o fisiológico, que é todo o movimento do seu Aham. corpo, ele realmente ativa o psicológico, para o positivo ou para o negativo. Então, o simples fato de você ajustar os seus ombros, fazer uma abertura de Opa. peito, que isso favorece a respiração, já ajuda você a ter um gatilho de confiança. Aham. Então, você, né, isso na inteligência emocional a gente estuda bastante. Por isso que a gente fala, por exemplo, você está estressado, vai dar uma caminhada, porque esse caminhar, que é físico, e até a gente fala, não pense em nada, ele vai te energizar, vai oxigenar seu cérebro, vai te dar ali os hormônios positivos. Então, a autoimagem é você gostar de você, porque se você não gostar de você, se você não estiver confortável em você, isso não tem a ver com marca de roupa, com Sim. estilo, tal, você, é o que você falou, a sua autoconfiança, sua autoestima, ela diminui e você acaba perdendo ali essa força, né? A sua autenticidade, muitas vezes. Uhum. Depois o L é de liderança. Então, eu tenho que liderar esse meu processo. Então, eu tenho uma consciência, eu preciso até melhorar a minha autoimagem, mas eu vou liderar o meu processo, eu vou fazer essa escolha, né? De quais ações eu vou desenvolver, né? Que eventos eu vou participar, o que, que eu vou prestar atenção nesse processo, para justamente fazer, né? Então, a Uhum. liderança, ela é a decisão, né, de visão de você fazer. Depois a gente entra no mapeamento, que é o M. Ok, aí falando de networking, então deixa eu mapear aqui quem são as pessoas que eu já conheço, que eu posso contar, ou que eu não conheço ainda, mas são perfis que me interessam. Então, por exemplo, seria ótimo eu conhecer um CEO de uma empresa de, de catracas. Seria ótimo eu conhecer. Eu não conheço ainda, mas Pessoalmente, eu não. começo, né? Ou eu não conheço mesmo, não tenho na minha rede. Aham. Mas eu vou começar a entender que áreas podem me apoiar, podem comprar de mim, podem expandir meu portfólio, enfim. E aí eu já comecei a mapear dentro desse processo. E o A é a ação. Então, tá bom.
tenho consciência, a minha autoimagem está ok, tenho a liderança para fazer esse planejamento, mapeei as pessoas, têm que agir. Não adianta ficar no, né, ali só no pensamento, Ou no achando que planejamento, tem que as coisas botar vão no. cair do céu. E a ação, ela retroalimenta, porque eu faço ação, eu vou ter um resultado, isso vai me trazer mais consciência, vai me ajudar, né, na minha autoimagem, vai melhorar minha liderança, meu mapeamento também ganha mais foco, e aí eu tendo a fazer ações mais eficientes. Então, com calma. Com Tudo com calma. calma. E, Tudo com calma. Raquel, quando você decidiu escrever esse livro, você tinha uma necessidade de. Como é que você sentiu a necessidade de expor todo esse seu conhecimento, contando sua história, toda a sua trajetória? Quando que você teve esse. Bom, meu pai era livreiro, então eu cresci nesse universo das livrarias. Então, férias escolares a gente ia trabalhar com ele, então eu ia para a livraria, a gente ia para os clientes. Meu pai se especializou em livros de direito, então, e aí ia nos lançamentos à noite. E foi aí que eu comecei a gostar de design também, né? Então, meu Legal. interesse de formação na faculdade de design gráfico, né, também veio desse cenário. Então, a minha casa já era uma biblioteca, meu pai sempre incentivou a leitura, líamos juntos, trocávamos livros, né? Eu e os meus irmãos, então, um lê uma coisa, depois recomendar. Então, a literatura, né, com base em livros, sempre foi muito forte. Claro que teve um momento síndrome de impostora. Quem sou eu para escrever um livro de networking? Mas aí eu comecei a ver esse movimento das coautorias, recebi algumas propostas, mas no fundo eu sempre pensei assim, não, eu quero escrever sozinha. Quero expor, não quero ter só um capítulo, eu quero colocar tudo que eu acredito. E nesse sentimento, né, que foi. E aí eu mudei para cá e isso foi ficando mais forte, né? Tipo, que os introvertidos têm isso, Ricardo. A gente fica aqui sentado e vem as coisas na cabeça, entendeu? Vem as ideias, vem os criativos, né, tal. E aí eu falei, poxa, é uma boa hora, porque agora eu estou mais assentada, né? Tenho um tempo, tal. E na minha rede eu tenho um mentor que resolveu abrir uma editora, e aí deu certo, né? Eu vi Legal. o movimento dele, chamei ele para conversar, está com a editora, como me explica como é, não sei o quê. Aí eles tinham uma proposta bacana, e eu falei, beleza, vamos junto, vamos fazer o livro. Então sempre teve dentro de mim. Aí eu falei, mas vamos fazer, porque hoje tem, né, essas editoras com essa proposta de apoiar as pessoas, Sim. principalmente quem não tem o conhecimento, né? Meu primeiro trabalho foi diagramando livros e fazendo capas de livros, tal. Eu conhecia todo o processo, mas um apoio não era nada demais, né? Então, e trabalhar com uma pessoa que eu confio, né, também foi um diferencial. E aí toda a equipe. Então, meio que casou tudo, veio com essa mudança, e chegou o um momento que eu falei, bom, tem outras coisas que eu quero fazer também. Então, eu quero deixar esse legado no networking bem posicionado, né, com um livro, que é uma peça, né, Sim. com esse peso, né, do conhecimento e tal. Então, juntou tudo isso, falei, tá na hora, e venci meu medo, minha síndrome, E e falei, ficou vamos ótimo o embora. livro, ficou ótimo o livro. E deixa eu te falar, qual conselho que você daria para uma pessoa que quer começar hoje a construir, né, ou movimentar uma rede que ela já tenha de contatos, para ela iniciar, sem que ela faça da forma errada, né, como ela vinha fazendo, sem que Tá. ela pareça, sem que ela floreie e sem que ela pareça totalmente interesseira, Uhum. do jeito Bom, certo primeiro ponto, dela. mas o primeiro ponto é o interesse, é o para quê? Aham. Porque dá trabalho, por isso que chama networking. Uhum. Ele dá trabalho, ele está com o trabalho, né, implícito aí. Então, assim, para que eu vou movimentar minha rede? Para que eu vou sair de casa? Para que eu vou participar de um grupo de negócio? Para que eu vou disponibilizar esse tempo? Para quê? Se você não tiver isso muito forte, você não vai ter, como é que fala? Consistência. Sim. Então, a sua presença não vai ser. Você vai titubear na hora de se apresentar, porque não é bem aquilo que você queria, né? Então,
Então, o seu para quê tem que ser muito forte. Quando eu tenho esse para quê, vou mudar o mapeamento para definição da conexão ideal. O seu para quê pode ser, por exemplo, eu quero ser palestrante TEDx. Beleza, qual é o caminho para eu ser uma palestrante? E quem são as pessoas envolvidas? Né? Então, como é que começar a entender isso? Né? Que aí vem esse mapeamento. Não tem como você não está começando do zero, né? Como eu falei, você está começando de um momento diferente onde você não dava atenção para sua rede, talvez. Então, mas você já tem uma rede. Então, eu vou mapear essa rede. Então, de novo, é o para quê, quem são as conexões. Eu gosto de dividir em quem pode te ajudar, quem pode comprar de você e quem pode te indicar. Ou abrir portas. Então, você ainda pode dividir em colunas, assim. Aham. Vou fazer um mapeamento, vou entender, né, esses perfis, e aí um ponto que não está no Calma, mas é muito importante, que é preparar a abordagem. Não vai funcionar você mapear a rede, tal, se você não preparar a sua abordagem. Que basicamente é o que eu quero passar de informação e o que eu quero receber de informação. Porque muita gente consegue reunião, consegue café, consegue encontro e se perde na conversa. Já E passei por fica isso. gostoso, que é uma delícia, né? A gente sabe, um cafezinho, uma tarde chuvosa, nossa, quando você viu, 1h30. Aí você vai para Passa casa e rápido. fala, puta, esqueci de perguntar aquilo para a pessoa. Por quê? Porque você não estava presente na situação e não tinha preparado sua abordagem. E essa abordagem pode ser presencial, para mandar um WhatsApp, um áudio, para mandar uma mensagem no LinkedIn. Então, prepare, né, essa mensagem. E depois, né, o próximo passo é abordar. Vai no evento, você quer conhecer algumas pessoas e fica no canto, não vai ter resultado. Não preparou sua abordagem, você conseguiu ir no evento, tá ali com as pessoas, não preparou sua abordagem, o que você faz? Desiste. Porque você não se sente preparado. E essa preparação é um pouco que aconteceu com a gente. Tinha um roteiro. O roteiro trouxe aquele sentimento de preparo. Uhum. E quando você tem o sentimento de preparo, você se entrega. E aí sai totalmente diferente do roteiro. E tá tudo bem. Exatamente. Eu acho que a gente não puxou nada desse roteiro aqui. Eu acho que não. Eu acho que, tirando a minha história um pouco, né, da Sim, história. sim, mas é o que eu te falei. O Bom, interessante é contar a sua história, né? Contar como é que você chegou onde você está hoje, o trabalho maravilhoso que você faz. E, Raquel, a gente está até se aproximando aqui do nosso final. E eu queria o seguinte, o pessoal para encontrar, né, saber mais seu trabalho, conhecer mais seu trabalho, por onde que te acha? olha, no meu site, conexõesverdadeiras.com.br, tem todos os meus canais, fala ali da mentoria, fala do livro também. Tem meu WhatsApp é público. Se você mandar a mensagem, eu respondo, não é verdade? Sim. Eu respondo. Se você mandar mensagem, eu respondo. Se você ligar, talvez eu não atenda, porque eu estou fazendo alguma coisa, mas se você mandar mensagem, eu respondo, mas pode ser pelo Instagram também. Sou eu que respondo tudo, então ali no conexõesverdadeiras.com.br você tem todos os meus contatos. Se quiser se conectar comigo no LinkedIn, ou me seguir no Instagram, O Instagram ou é mandar e-mail, tá tudo. conexões.verdadeiras, né? Ponto verdadeiras, ponto verdade. Porque tinha conexões verdadeiras existe Aham, ainda. Mas foi um perfil que eu comecei com aquela ânsia, né, de ter um monte de seguidores. Aí aham. bati mais de 10 mil seguidores e não vi o menor sentido. Eu não conhecia as pessoas, eu não sabia chamar elas pelo nome, tinha um monte de automação que é usada até Sim. hoje, né, mais sofisticado do que naquela época. Aí eu falei, vou botar um ponto nessa história, um ponto Vou final, um recomeçar. ponto no Instagram, então ficou conexões ponto verdadeiras, e aí eu fechei aquele perfil e comecei um novo. Então hoje eu não tenho nem 2 mil pessoas no Instagram, mas eu conheço muito mais gente do que 2 mil. Isso é Mas é importante. muito gostoso as conversas, saber quem são as pessoas, conhecer as histórias. Aí a pessoa entra com dois perfis no meu Instagram e eu respondo da mesma forma, né? Pode estar aqui com outro perfil também. É meu Eu caso. vou falar. Eu entrei com o perfil da Então, empresa e com o meu também.
Então, eu gosto muito desse contato, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem. Uhum. Chegam para mim e falam, eu não estou vendendo, e às vezes com perfis de 5.000, 7.000 pessoas, Sim. 10. Mas você conversa com as pessoas? Você foi lá e viu quem te segue? Você deu umas boas-vindas para a pessoa simples, dá até para usar automação. A Então, co- se você me mandar, né, me seguir, vai receber uma mensagem, sou eu mesma, e a gente conversa. Maravilha, Raquel. Queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, tá? Muito importante para as pessoas entenderem que elas podem fazer network com interesse, né? E entender também que existe uma estrutura para que isso aconteça da maneira mais eficiente possível, tá? Muito Sim. obrigado mesmo. E ó, te espero para o próximo episódio aqui ao vivo. Ah, isso é uma delícia. Ou só um café, né, que a gente encontra, dá um abraço, Vai ser um porque esse aqui prazer. ficou ótimo. Esse aqui ficou ótimo. Eu que te agradeço, né, por ter comprado o livro, por ter visto o valor, né, ter lido também, e feito o convite. Para mim, o meu maior interesse é que as pessoas se relacionem melhor. Por isso que eu digo que quem se relaciona bem enriquece. Não só financeiramente, que era o meu foco no passado, Uhum. mas como pessoa, como indivíduo, como profissional, como filho, como amigo, como pai, como mãe, enfim, a gente realmente buscar retomar esses laços que foram se afrouxando aí com as redes sociais, enfim, mas as relações, elas são importantes, a gente tem meios incríveis de fazer isso. Então, a minha missão hoje é apoiar as pessoas nessa entrega e realmente buscando bons resultados, sim, Uhum. né, gerais. Então, guarde isso com você, quem se relaciona bem enriquece e procure analisar e se relacionar melhor com as pessoas. Ótimo, Raquel. Obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Sigam a Raquel lá no conexões.verdadeiras no Instagram e também o site dela, conexõesverdadeiras.com.br. Raquel, grande beijo Obrigada. e pessoal, até o próximo vídeo.